A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Louvo a Deus pela oportunidade e a graça que Ele nos concede neste dia. E eu venho para compartilhar uma palavra do Senhor, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos traz vida e esperança. A palavra do reino, porque assim foi a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo e foco, ao qual temos que fazer com diligência, temos que fazer com amor, temos que fazer sabendo que é ela que vai fazer a diferença neste mundo tão difícil que temos vivenciado esses últimos tempos, né? E é necessário levarmos a palavra do Senhor, porque só ela pode fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Promessas do homem podem falhar, promessas de amigo podem falhar, promessas daqueles que são mais chegados a nós podem falhar, mas as promessas do Senhor, essa nunca falham. E é nela que temos que nos apoiar, e é nela que temos que confiar e esperar. Aleluia. E neste momento, aleluia, o Senhor me deu uma palavra para trazer, né, para os nossos corações, porque eu não sei de que maneira, como vocês estão neste momento a verem e ouvirem esta palavra, este vídeo, mas o importante é entender que a palavra de Deus, ela não se perde no tempo. A palavra de Deus, ela não fica esquecida no passado, porque a palavra de Deus, ela é viva. Estou a nos falando hoje, mas daqui a 10, 20, 30 anos ela ainda continua fazendo os seus efeitos. Então eu não sei o período que vocês ouvirão e verão esse vídeo, mas eu creio que no momento ao qual ela vir de encontro a vocês, ela virá com um propósito estabelecido por Deus. Amém? Então somente abram os vossos corações, estejam atentos à voz do Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Hoje é 7 de abril, né, de 2023, onde trazemos uma celebração, né, que se dá para fazer lembrar essa obra do Senhor, né, que foi a sua morte e paixão pela humanidade. Né? Celebramos hoje a Sexta-feira da Paixão, né, mas sabemos que ela não está resumida apenas neste dia, né? Que é um dia que realmente muitos se tem a parte emotiva ou até espiritual movida, né? Mas que ela não se atém apenas a este dia, né? Que venhamos compreender que esta obra do Senhor, ela perdura até os tempos de hoje, porque esse foi o propósito do Senhor, nosso Deus, nos salvar através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E a palavra que eu trago hoje se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, aleluia, o seu capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Perdão pela voz, estou um pouco gripado, né? Mas nada pode impedir que venhamos anunciar o reino do Senhor. Amém? E assim nos diz a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide
e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Louvado seja Deus. Palavra poderosa, né? Uma palavra que traz a verdade de Cristo. E a palavra do Senhor é assim, é simples. Não temos que enfeitar, não temos que elaborar grandes discursos. Sim, em certas ocasiões, né, usamos desses argumentos, mas a palavra do Senhor é simples. Assim como vemos o Senhor fazendo, porque Jesus ele anunciava de uma forma simples, não tinha arrodeios, né? Então era direta. E assim que temos que pregar o Evangelho de Deus, porque não são as minhas palavras, não é a minha eloquência, não é o meu conhecimento teológico que vai fazer a diferença, não. Eu posso ter todas essas coisas, mas se não tiver o principal, a unção, a graça do Espírito Santo, de nada me adianta todo esse meu conhecimento, todos esses meus trejeitos de pregar o Evangelho. E aqui vamos entender um pouco esse texto, essa parte aqui a qual lemos, que é muito importante, que o Senhor quer nos falar. Aqui se dá justamente a respeito de João, né, primo de Jesus, que conhecemos a sua história, né, que Deus já havia preparado ele para que viesse preparar o caminho do Messias, a chegada de Cristo, né? E assim se deu a trajetória de João Batista, né? Ele que batizou Jesus, ele que anunciava o batismo do arrependimento, né? E todo esse caminho João Batista percorreu, até chegar este momento aqui ao qual ele se encontrava preso, né? Prestes a morrer, porque ele de forma nenhuma deixava de pregar a verdade, ele de forma nenhuma deixava de anunciar o que era certo, independente de quem estivesse à sua frente. E por causa dele não negar a verdade, por causa dele não aceitar o pecado, e por causa dele combater o pecado, a sua vida foi posta a jogo. Mas mesmo assim ele perseverou. E aqui dá-se justamente este momento que João o Batista, né, estava preso, mas encontramos João Batista num momento muito delicado, né? Encontramos João Batista em um momento muito, de certa forma, melancólico, ou por se não dizer, de uma certa forma, perdendo as esperanças de tudo que ele fez, perdendo as esperanças da obra a qual ele tinha exercido. Como assim, meu irmão? Porque as palavras de João Batista justamente arremete a um pensamento de que será que o que eu fiz realmente valeu a pena? Será que eu estava realmente fazendo o que era correto? Será que realmente toda a minha dedicação, aleluia, foi uma dedicação positiva? Porque João Batista aqui estava em uma dúvida. Ele tinha uma dúvida. Louvado seja Deus. Um vídeo passado eu também tratei mais ou menos nesse contexto, né, sobre Elias, que em um certo período, já no final do seu ministério, a qual ele já estava querendo largar, né, ele também se encontrou de certa forma desesperançoso, né, pelo seu ministério, pela obra que ele estava exercendo. E encontramos João Batista no mesmo contexto. Porque a pergunta que ele faz para os seus discípulos e perguntar a Jesus nos dá a entender desta forma. Porque João Batista falou da seguinte maneira: e perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Porque João Batista
ele tinha um conhecimento revelado por Deus de que ele estaria preparando o caminho do Messias. E podemos compreender, entender, assim também como o povo judeu, aleluia, tinha uma estrutura de entender o Messias, a sua vinda, como o Deus poderoso, aquele que viria para realizar a obra grandiosa de libertar o povo das mãos de Roma, né? Então, eles viviam esse contexto. E aqui encontramos João Batista. Encontramos João Batista com uma certa dúvida e mandaram os seus discípulos irem até Jesus. Mas por que gerou esta dúvida no coração de João Batista? O que será que levou a João Batista a ter essa dúvida daquilo que ele exerceu? Por que gerou João Batista ter essa dúvida a respeito de Jesus? Ele sendo primo de Jesus, conhecendo a história, conhecendo todo o cenário que haveria de acontecer em torno de Jesus. Eu vou destacar alguns pontos, meus queridos, porque isso serve justamente para nós, para nosso desenvolvimento espiritual. Isso serve justamente para que nós venhamos, aleluia, também a percebermos alguns pontos na nossa vida espiritual. Porque muitas das vezes nós temos por hábito espiritualizar todas as coisas. Nós temos por muitas vezes o intuito de levar tudo pelo lado espiritual. Onde por muitas vezes o Senhor fala que temos que termos a nossa vida também racional. Temos que ter também a nossa vida racional com os acontecimentos. Aleluia! Então, nós podemos entender, meus queridos, porque o ministério de João Batista, ele foi chamado, ele foi escolhido exclusivamente para um propósito, anunciar o caminho do Messias, preparar o caminho para a chegada do Messias, do nosso Salvador. Mas nós vemos que na trajetória de João Batista, aleluia, a Bíblia não relata nenhum milagre que ele executou. A Bíblia não cita nenhum tipo de prodígios que Deus usou através da sua vida. Nós não vemos João Batista curando nenhum enfermo. Nós não vemos João Batista expulsando nenhum demônio. Nós não vemos João Batista curando nenhum cego, nenhum paralítico. O ministério de João Batista foi apenas exclusivamente trazer a palavra do Senhor, anunciar o reino do Messias. Louvado seja Deus. E o interessante, o que realmente traz um peso, aleluia, nesse acontecimento aqui momentâneo, meus queridos, é que, apesar João Batista pertencendo à família de Jesus, sendo primo de Jesus, dá-se a entender justamente em ênfase aqui nas Escrituras, que até pela resposta de Jesus, quando mandou os discípulos irem anunciar a João Batista o que estava acontecendo. E eu creio, meus queridos, que a dúvida veio no coração de João Batista quando ele estava ali preso, a momentos da sua morte, sabendo que iria ser morto. E essa dúvida veio no coração. Por quê? Porque João Batista não viu nenhum dos sinais de Jesus. João Batista não presenciou nenhum milagre de Jesus, nenhuma obra que Jesus tinha realizado. Ainda que ele possivelmente tenha ouvido falar, mas ele não viu. Ele não viu Jesus curando. Ele não viu Jesus ressuscitando mortos. Ele não viu Jesus curando, trazendo visão aos cegos. Ele não viu Jesus curando nenhum leproso. E isso nos traz justamente um ponto a qual temos que analisar na nossa caminhada, no nosso segmento ministerial, na presença de Deus. Se nós também não estamos caindo por esse caminho de João Batista. Nós cremos
no Messias, nós cremos em Jesus. Nós sabemos ao propósito que Ele nos chamou. Mas por que será que muitas vezes o desânimo pode querer nos tomar? Pode querer gerar dúvida em nossos corações? Porque por muitas das vezes, meus queridos, na nossa caminhada com o Senhor, nós ainda não vemos nenhum feito do Senhor em nossas vidas. Nós não vemos ainda o Senhor operar o sobrenatural em nossas vidas, mas nós ouvimos testemunhos. Mas por muitas vezes em nossa própria vida nós não temos visto ainda. Assim como João Batista. Então é um ponto importante que temos que cuidar para não cairmos nesse declínio e perdermos a nossa fé e esperança naquele que nos chamou, naquele que nos alistou para uma obra. Aleluia. E essa dúvida veio no coração de João Batista. E ele queria uma resposta para saber que se a sua caminhada, o seu trabalho não foi em vão. E muitas vezes essa dúvida pode estar neste momento, no nosso coração, no meu coração e no seu coração. Neste momento que eu estou fazendo este vídeo, essa dúvida pode estar dentro do meu coração. Será que realmente está sendo válido eu estar fazendo este vídeo? Será que realmente o que o Senhor falou, realmente será que não é em vão que eu estou fazendo? Será que a minha caminhada com o Senhor não está sendo em vão? Será que temos que esperar outra promessa? Cuidado. Porque o que levou João Batista até essa dúvida foi porque ele não viu os feitos do Senhor. Ele não viu a obra do Senhor. E pode ser, meus queridos, que o tempo que temos vivenciado, o Senhor ainda não se revelou plenamente. Não realizou ainda o sobrenatural na minha e na sua vida, mas temos que perseverar e confiar. Quantos já desistiram? Quantos até já falaram, eu parei porque o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, eu não vejo a mão do Senhor. Aí é onde entramos naquela palavra forte, que por muitas vezes nós falamos da boca para fora e não vivenciamos ela. Que não vivemos por vista, mas por fé. Às vezes nós falamos desta maneira, mas quando não vemos o acontecimento, as promessas do Senhor sendo realizadas, a dúvida bate em nosso coração. Quando não vemos a nossa vida mudando, a dúvida bate em nosso coração. Será que estamos no caminho certo? Será que o que estamos fazendo é certo? Está certo? Pondo em dúvida a obra do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. Como eu falei, hoje é um dia que comemoramos a morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Então foi por este objetivo que ele morreu, se sacrificou, deu a sua vida. Eu não vi ele morrendo. Eu não estava lá. Eu não vi Jesus curando o cego. Eu não vi Jesus curando o leproso, mas pela fé eu acredito no seu poder que ele pode fazer. Então muitas vezes as coisas não estão acontecendo por falta de fé, por duvidarmos, por vivemos a nossa vida hoje de uma forma, tá tudo bom dessa maneira. Aleluia. E o nosso posicionamento com o Senhor. Será que nós não estamos entrando nesse período da incredulidade? O que nos leva a nos abater de tal maneira
o que nos leva hoje a nos contentarmos da maneira que nós estamos. Hoje vivemos uma religiosidade da maneira que nós queremos viver, que nós argumentamos. Hoje já nos contentamos apenas em estar na casa do Senhor apenas um dia na semana. Isso quando eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu vou na outra semana. Hoje nos contentamos apenas de vermos a palavra do Senhor e não queremos mais nos envolver. Porque o abatimento tomou conta de nós. E isso é sinal de que nós já estamos perdendo as esperanças em Deus. Porque é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos põe de pé. Quantas vezes nós já temos deixado até de meditar na palavra do Senhor? Já não queremos mais. Aí nós levamos, como eu falei, já tudo só pelo âmbito espiritual. Ah, porque se Deus fizer, porque se Deus... Mas nós temos que ter a consciência de que nós temos uma parte participativa. Tem momentos, tem coisas que não dependem só de Deus, depende de nós. O estar na igreja não depende de Deus, depende de nós. Ah, mas eu estou desanimado. Ah, que o Senhor venha me animar. Mas nós não temos que ir para a igreja só quando estamos animados. Eu falo isso de mim mesmo. Eu não tenho que evangelizar só quando eu estou sentindo. Não. É até no momento difícil mesmo, até no momento que eu estiver desanimado. Porque eu creio que é lá que o Senhor opera. É lá que o Senhor age. Então nós estamos entrando justamente nesse sentido. Nós já estamos entrando nesse âmbito. Então precisamos acordar. Precisamos usar o nosso intelectual, de saber o que é espiritual e o que é natural. Porque ir para a igreja desanimado, nós não vamos. Porque estamos desanimados. Mas com essa mesma desanimação, com esse mesmo abatimento, no outro dia eu me levanto e vou trabalhar. Com o mesmo desânimo, com o mesmo abatimento, no outro dia eu me levanto e vou ao médico. Então precisamos acordar. Não precisamos apenas viver o Evangelho por vista, mas por fé. Não temos que esperar que Deus faça primeiro. Temos que confiar que Deus vai fazer. Ainda que meus olhos não estejam vendo. E essa foi a mensagem que o Senhor mandou a João. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que o Senhor estava dizendo. João, avisa para ele que não foi em vão a obra que ele realizou. Ainda que ele não viu, ainda que ele não contemplou nenhum desses sinais, fala para ele que eu estou realizando. Fala para ele que está acontecendo. Fala para ele que eu sou o Cristo. E assim essa mensagem o Senhor manda hoje ao meu e ao seu coração. Você pode até não ter visto, você pode até não estar vendo, mas o Senhor manda te dizer, Ele ainda está curando, Ele ainda está libertando, Ele ainda está salvando, Ele ainda está dando vida, Ele ainda está ressuscitando, Ele ainda está fazendo milagres, Ele ainda está dando oportunidade, porque Ele é o Cristo. Continue,
perseverando, fazendo a vontade dele. Porque no tempo certo, a mão do Senhor se manifestará a favor dos seus. Louvado seja Deus. João Batista teve esta dúvida. Eu posso ter tido essa dúvida. Você pode estar tendo esta dúvida. Mas o Senhor fala. Ele é o Cristo. Ele foi o que morreu. E Ele foi o que ressuscitou ao terceiro dia. Para que hoje o seu evangelho esteja sendo anunciado através desta plataforma. Por Ele, através dele, é que aqui estou para dizer: Ele vive e reina para todo sempre. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. Guardem ela no seu coração. Se a dúvida está querendo invadir sua alma e seu coração, medite nessa palavra. Creia e veja a mão do Senhor operando. Ainda que pareça que não está acontecendo, o Senhor está trabalhando. E em breve a sua mão se manifestará ao favor dos seus. Amém? Que Deus abençoe, em nome do seu Filho Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.